Salve! Eu sou o Pita e nesse vídeo você vai aprender subtração. Bora! Subtração é a operação oposta à adição. Então, enquanto na adição a gente junta duas quantidades, na subtração a gente separa, a gente tira uma quantidade de outra. Então vamos pensar nos canetões. Pensa que você tem 5 canetões. E aí, depois de você utilizar muito, 2 deles acabam. E aí a pergunta é, com quantos você fica? É fácil de você saber isso, certo? Você tinha 5. Você tira 2, agora você tem 3. Então isso que é subtração. É quando você tira uma quantidade de outra. Mas assim como na adição, às vezes, a gente não vai conseguir olhar para isso, entender o que está acontecendo só contando. A gente vai precisar fazer contas num papel, porque os números vão ser muito grandes. Então, para isso, antes de tudo, eu preciso que você saiba o que são unidades, dezenas e centenas. Então, se você não sabe o que é isso que eu estou falando, clica nesse card aqui que eu vou te mostrar nesse outro vídeo. Mas se você já sabe, vamos aprender o que é subtração. Certo, eu coloquei aqui nossa subtração. 698 menos 271. A gente vai começar como se a gente fosse fazer a operação de adição, mas é subtração agora, então vamos organizar. Primeiro a gente coloca o 698, logo abaixo dele a gente coloca o 271, lembrando que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, para a gente não se perder. Do lado esquerdo a gente coloca um sinal de menos, o negativo da subtração para simbolizar a operação, e passamos um traço. Agora a gente vai fazer a operação no mesmo sentido, da direita para a esquerda. Então vamos começar aqui pelas unidades. A gente tem 8 menos 1. Como que a gente faz isso? Pode fazer nos dedos. 8 menos 1 vai dar 7. Agora a gente vai aqui para as dezenas. 9 menos 7 dá 2. E 6 menos 2 dá 4. 427. Então 427 é o resultado da nossa subtração. É interessante a gente saber também a nomenclatura para a nossa subtração. Nosso primeiro número aqui é chamado minuendo. O segundo número é chamado subtraindo. E o nosso resultado, o 427 nesse caso, a gente chama ou de resto ou de diferença. Vamos fazer agora mais esse exemplo aqui. 3.542 menos 2.983. Esse exemplo vai ser um pouquinho mais complicado. Vocês vão entender por quê. Vamos começar do mesmo jeito. Então a gente vai colocar nosso número aqui. 3.542. Percebam que eu estou colocando um pouco mais afastado os algarismos e vocês vão entender por quê. Logo abaixo a gente vai colocar o nosso outro número. 2.983. Coloca o nosso sinal negativo, passa o nosso traço aqui embaixo, lembrando, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena com centena, unidade de milhar com unidade de milhar. Aí a gente vai fazer o quê? Da direita para a esquerda, sempre nesse sentido. A gente vai começar subtraindo as unidades. Aqui a gente tem 2 menos 3, certo? Mas percebam que, se você tem 2, você não consegue tirar 3. É impossível, porque o 2 é menor do que o 3. Então o que a gente faz nesse caso? A gente vai emprestar da nossa ordem ao lado. Então se a gente não consegue fazer essa subtração unitária aqui nesse caso, a gente vai emprestar da nossa ordem ao lado. Esse 4 aqui então vai emprestar uma dezena para cá. Perceba que aqui são 4 dezenas, correto? A gente vai emprestar uma dezena para cá. Então a gente vai pegar e jogar essa uma dezena para cá e esse 4 vai virar um 3. Vamos entender o que aconteceu aqui. Por que agora a gente tem um 12 aqui? Porque aqui a gente tinha 4 dezenas, certo? 4 dezenas. 4 dezenas é a mesma coisa que 40 unidades, certo? Se eu empresto uma dezena, quer dizer que eu estou emprestando 10 unidades, correto? E eu fiz isso, eu emprestei uma dezena.
E essa uma dezena eu somei com o 2, que é um 2 que já estava aqui nas unidades. Quando a gente fizer então essas 10 unidades que veio da uma dezena que a gente emprestou, a gente vai ter 10 unidades, mais o nosso 2 que já estava aqui, que representa já as unidades, e isso vai dar 12 para a gente. Então percebam, eu emprestei uma dezena, e de 4 agora eu tenho 3, e daí essa uma dezena veio aqui para as unidades e foi somada com as duas unidades que eu já tinha. Agora eu tenho 12 aqui. Agora sim eu consigo fazer essa subtração, não consigo? 12 menos 3? Sim, é possível, porque o 12 é maior do que o 3. Então a gente vai fazer isso. 12 menos 3 vai dar 9. Certo, já resolvemos aqui com as unidades. Agora vamos para as dezenas. No caso das dezenas, o que a gente tem? A gente tem o 3, certo? Não é mais 4. Por quê? Porque a gente emprestou uma dezena para as nossas unidades. Agora a gente tem 3 menos 8. É possível fazer isso? Não, porque o 3 ele é menor do que o 8. Então o que a gente vai fazer? Vai emprestar da nossa ordem vizinha, que é a centena. Então a mesma ideia. Esse 5 ele representa 5 centenas. A gente vai emprestar uma centena aqui para as dezenas, para a gente poder conseguir fazer a nossa subtração aqui. 5, a gente vai tirar 1. Vai sobrar, então, 4 centenas. E essa uma centena a gente vai dar para cá, ó, para as nossas dezenas. Vamos entender um pouco melhor. A gente tinha 5 centenas, certo? 5 centenas. 5 centenas é a mesma coisa que 50 dezenas, tudo bem? E aí a gente emprestou 1. Uma centena. Ela veio parar aqui, ó. Uma centena é a mesma coisa que 10 dezenas, tudo bem? Então o que aconteceu? Por que tem 13 aqui? Porque a gente fez 10 dezenas mais as 3 dezenas que a gente já tinha ali. Isso aqui dá 13. E agora, a gente consegue fazer essa subtração nas dezenas? Sim, porque o 13 é maior do que 8. 13 menos 8 vai dar 5. E agora, aqui para centenas, a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que dessa vez sem essa análise, vocês que vão ter que entender. Vamos lá. 4 menos 9. Tem como fazer isso? Não, porque o 4 é menor do que o 9. Então a gente vai ter que emprestar do vizinho, no caso aqui, a unidade de milhar. Esse 3, então, 3 unidades de milhar, vai emprestar uma unidade de milhar para a centena, que vai vir para cá, e esse 3 agora vai virar 2. E agora, a gente consegue fazer a nossa subtração na centena? Sim. Por quê? Porque 14 é maior do que 9. A gente consegue tirar 9 de 14. E quanto que dá? 14 menos 9 dá 5. Agora, para as unidades de milhar, a gente tem 2 menos 2. 2 é igual a 2, certo? Tem problema? Não. 2 menos 2 dá 0. A única situação é quando o algarismo que está aqui em cima ele é menor que o algarismo que está aqui embaixo. Quando isso acontecer, a gente sempre vai ter que emprestar do nosso vizinho da esquerda. Então, qual que é o resultado de 3.542 menos 2.983? 559. E aí, tudo tranquilo? É um pouco mais chatinho do que a adição, eu sei, mas não é nada de outro mundo também. Lembrando que sempre o mais importante é você se organizar, você fazer suas contas de forma organizada. Então colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante. Fazendo isso vai dar tudo certo. E assim como na adição também a subtração tem suas propriedades. Então agora a gente vai dar uma olhadinha nelas, lembrando que elas são opostas à da adição, e depois a gente também faz um exercício. A primeira propriedade que a gente tem é do elemento neutro. Assim como na adição, o elemento neutro da subtração é o zero. Como assim? Se eu faço 5 menos 0, isso aqui vai dar 5. Então o elemento neutro, que é o zero, se ele for subtraído de qualquer outro número, não vai alterar o nosso resultado. A segunda propriedade é que a subtração ela é não comutativa. Como assim? Se eu faço 7 menos 5, isso aqui dá 2, certo?
E se eu inverto essa ordem aqui? Se eu faço 5 menos 7, qual que é o resultado disso? É menos 2. E esses dois resultados aqui, ó, eles são diferentes. Por isso, ela é não comutativa. Na adição, quando eu inverto isso, dá certo, o resultado é o mesmo. Por isso que a adição é considerada comutativa e a subtração não comutativa. Por último, a subtração é não associativa. O que isso significa? Se eu for fazer, por exemplo, 8 menos 4 menos 1. Como que eu faço isso? Primeiro eu resolvo aqui, certo? 8 menos 4 dá 4. E o resultado eu vou subtrair 1. 4 menos 1 dá 3. Agora, e se eu quiser resolver primeiro o 4 menos 1? Vamos ver se dá certo. 8 menos. Aí eu abro um parênteses, 4 menos 1. Ou seja, eu quero resolver isso aqui primeiro. O parênteses indica isso. Então eu vou ter 8 menos. O resultado de 4 menos 1 é 3. 8 menos 3 é 5. Perceba que 3, que foi o resultado da nossa primeira tentativa aqui, é diferente de 5. Ou seja, eu não posso escolher qual que eu resolvo primeiro. Eu tenho que sempre resolver nessa ordem aqui, certo? Por isso ela é considerada não associativa. Eu não posso escolher a ordem com que eu faço as operações. Percebe que tanto a 2 quanto a 3, elas são exatamente opostas às propriedades da adição. Na adição, a gente tem comutatividade, e aqui é não comutativo, e na adição a gente tem associatividade, e aqui é não associativa. Para finalizar, vamos fazer esse exercício aqui. Imagine que você ganhou R$100, foi a uma lanchonete e gastou R$12 num lanche. E em seguida foi a uma sorveteria e gastou mais 35 comprando sorvete para a família toda. Com quantos reais você ficou no final? Bom, você ganhou 100, então era o que você tinha no começo. Você gastou 12, então a gente vai subtrair 12. E depois a gente vai subtrair 35, que você gastou mais comprando sorvete para a família toda. Vamos escrever isso matematicamente. 100 menos 12 menos 35, certo? É isso que a gente quer descobrir. Então vamos lá, a gente tem que começar por aqui. 100 menos 12. 100 menos 12. Cuidado! Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Na unidade, a gente tem 0 menos 2. Tem como fazer isso? Não tem, porque o 0 é menor do que o 2, certo? Então a gente vai emprestar da dezena. Mas a dezena tem 0 também, ela não tem nada para emprestar. Então a gente vai ter que emprestar da centena. Como que a gente vai fazer isso? Aqui a gente tem uma centena. Esse 1 vai emprestar para a dezena. Então ao invés de 1 agora, a gente tem 0 centenas e esse 1 vai vir para cá. Só que a gente ainda não consegue resolver o nosso problema da unidade aqui. E a gente já tem 10 dezenas agora. Então dessas 10 dezenas a gente vai emprestar uma para a unidade. Das 10 a gente vai ficar com 9 e essa uma que a gente está emprestando vai vir para cá para as unidades. Agora sim a gente consegue resolver. 10 é maior do que 2. 10 menos 2 dá 8. E agora para as dezenas. A gente tem 9 dezenas e vai subtrair uma. Quanto que dá? 8 também. Perfeito. Então o resultado de 100 menos 12 é 88. Só que falta o menos 35. Menos 35. Qual que é o resultado disso? Bom, vamos descobrir. 88 menos 35. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 8 menos 5. Tem como fazer? Sim, porque o 8 ele é maior do que 5. A gente consegue tirar 5 de 8. 8 menos 5 dá 3. 8 menos 3 dá 5. 53. A nossa pergunta é, com quantos reais você ficou no final? Você ficou com 53 reais. Brabo demais! Isso é subtrair, não tem segredo. Então, se esse vídeo foi útil para você, se você conseguiu aprender com ele, deixa aquele seu like, se inscreve aqui no canal também e até a próxima!